região metropolitana. Está ao vivo conosco o diretor titular do CIESP Campinas, José Henrique Toledo Correia. Muito bom dia, José. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, José? E quais são as boas notícias, né? Vamos começar assim, né, a entrevista, né? Falando das boas notícias para a economia de Campinas e região. Bom, boas notícias é que a indústria local, ela não arrefeceu aí esse período, né? Nós tivemos, sim, não é que não arrefeceu, houve o impacto do problema mundial que aconteceu com todo mundo, mas a gente vê que as indústrias mantiveram-se ativas e continuam ativas, né? Então, isso fez com que a economia girasse, né? O Brasil hoje, graças ao agronegócio, a indústria manteve uma produtividade, a geração de empregos, apesar de muitos postos terem sido perdidos, né? Isso é um fato positivo, porque nós continuamos trabalhando, continuamos pagando impostos, continuamos gerando emprego, né? Tem a demanda reprimida aí, e a expectativa dos próximos meses é que, com o fim da pandemia virando uma endemia, né, nos próximos meses, aí a gente volta a ter a normalidade da retomada, não só da vida, mas da retomada da atividade econômica. Isso é um fator positivo, porque muitos setores, principalmente comércio e serviços, tiveram muitas restrições, e essas restrições serão diminuídas consequentemente. José Henrique, bom dia. André Berenguel, obrigado por participar aqui do CBN Campinas. Com relação até à coletiva que foi apresentada ontem, e os senhores trouxeram uma infinidade, né, de informações valiosas para a população e também para o empresariado regional. Quando a gente fala da indústria, do outro lado a gente tem a outra ponta, o trabalhador, e a indústria ela vai muito do mercado, né, financeiro, do dólar, da política, entre outros fatores. O senhor acredita que há uma tendência que ainda nesse primeiro semestre possa haver uma recuperação plena da economia regional e, com isso, fortalecer e gerar ainda mais empregos na região? Sim, perfeitamente. Nós sabemos que a indústria, né, é o principal gerador de... Né, a iniciativa privada é o principal gerador de riqueza de um país, né? Então, com a retomada das atividades, nós teremos também essa retomada de empregos, a retomada de bons negócios, de investimentos, né? O dólar, tudo isso, né, ele é atrelado às certezas e incertezas que acontecem no mundo todo. Então, lá, o Vladimir Putin dá um espirro perto da Ucrânia, sobe o dólar aqui, não sei o quê, sobe o petróleo, né? O mundo todo é globalizado e sofre com essas tendências aí, né? A União Europeia vai acontecer não sei o quê, cai aqui, né, sobe o dólar, né? Por quê? Porque todo mundo corre com o dólar como uma moeda forte para garantir não desvalorização de capital, né? Isso é um dos motivos que o dólar sobe, né? Mas a gente tem que ter políticas públicas que façam que a atividade privada possa desenvolver com tranquilidade. Outra pergunta para você, que inclusive foi citado isso na coletiva de ontem, né? Existe uma preocupação do CIESP em relação a fatores que podem oferecer riscos para o funcionamento integral das indústrias? Eu não entendi o final da pergunta aqui. Quais seriam os riscos, os fatores, né, que podem oferecer riscos para o funcionamento integral das indústrias, até em relação a essa questão de dólar, de comercialização, de produção? Bom, os riscos, assim, o risco que a gente pode ter hoje no dia a dia, assim, que a gente acredita que não vai acontecer, é uma variante agressiva, né? O Ômicron aí é uma variante que que ela está sendo teoricamente benéfica, porque ela vai vacinar a população toda, né? Menos letalidade, e não surgindo uma variante agressiva como a Delta, então isso ajuda muito, né? Mas tem os riscos aí, eventualmente, de aumento de preço de combustíveis, a questão, se houver
né, algum problema. Hoje, o que aflige muito seria o caso da Ucrânia, né, que pode prejudicar drasticamente. Né, o ano passado, eu não sei se foi ano passado, se foi em 2020, 2021, já esse período aqui deixou a gente sem noção temporal, mas vocês imaginam se aquele navio lá no canal de Suez tivesse ficado meses sem ter sido retirado, aquilo seria um entrave gigantesco para a economia mundial, né? Então, são situações que ocorrem. Bom, a gente cai de um buraco, sai de um buraco, cai no outro, né? Então, o Brasil, né, o brasileiro está acostumado, sai do Covid, vamos ver qual é o próximo tombo, né? Mas a gente espera que a gente tenha condições. A gente sabe que há necessidade de que as políticas públicas ajudem a atividade privada, né? O Congresso precisa votar temas importantes que ajudem a desinchar o Estado e não aumentar o tamanho do Estado, porque é isso que dá fluidez à atividade privada, que é a grande geradora de empregos no Brasil. Na pesquisa informada ontem, a sondagem industrial, a gente tem aqui a respeito do nível de utilização atual da capacidade instalada de produção, que está lá entre 50% e 70%, 37%, entre 80% e 100%, 37%. Aí a gente tem as informações relativas aos custos de produção. O senhor falou agora há pouco do fator combustível, que a gente sabe que pese muito. Tramita lá em Brasília a PEC, né, dos combustíveis, até com o objetivo aí de tentar trazer uma redução. Agora aqui mostra, custos trabalhistas, né, aumentaram 42% dos ouvidos, né, eles colocaram aí que aumentaram. 58% permaneceram inalterados. Custos das matérias-primas, 63% dos empresários disseram que aumentaram. Custos de energia, água e transporte, 55% disseram que aumentaram. Enfim, a pergunta é, como sobreviver com tanto aumento para a indústria, tendo também que gerar todo esse emprego e sustentar a economia? Bom, o principal gatilho se chama repasse de preço, né? Mas o repasse de preço ele também ajuda a gerar inflação, né? Então, a gente sabe que a gente está num momento de inflação mundial, com todo o aumento de custo, não é só no Brasil, mas todas as commodities, as principais matérias-primas subiram no mundo todo. Isso acaba aumentando o preço dos produtos e serviços. A gente tem visto aí, né, até esses dias eu li numa rede social, assim, a gente sai para ou gasta 100 ou gasta 1.000, né? Não tem mais você gastar menos, né? Tudo que você faz, você está gastando um valor exagerado. Por quê? Porque subiram os preços. Para você ter uma ideia, o valor, né, de transporte, né, o comércio marítimo mundial, são 3 empresas que fazem o transporte de containers, e eles subiram o preço drasticamente, o valor do transporte de um container, que valia, assim, não vou dar o preço exato, mas apenas como ilustrativo, era $10.000 para você trazer um container da China, hoje está 30 mil, né? Como é que você repassa isso para o seu cliente, né? Então, os preços vão subindo. O repasse é a saída que tem. Agora, isso também mostra que algumas empresas não conseguem repassar esse preço, e isso faz com que haja uma diminuição da lucratividade. Isso é ruim, porque a lucratividade é aquilo que faz com que a gente tenha mais investimentos, renovação de parque fabril, aquisição de novas máquinas, investimento em novos produtos, em novas tecnologias, né? Então, a lucratividade é muito importante que ela se mantenha e seja alta para que as empresas possam gerar mais empregos. Uma outra pergunta aqui, José Henrique, diz respeito aqui às empresas associadas ao CIESP Campinas. 494 empresas, 84 multinacionais. Ainda existe espaço aqui na região de Campinas para a vinda de mais empresas? Sim, sim. Olha, esse número já está batendo 600 associados, né? Nós temos aqui podemos atingir na nossa base regional de 19 municípios, pelo cadastro RAIS do IBGE, a gente tem aí um potencial de 5.000 indústrias. Mas a questão não é tanto essa. A gente, como entidade, nós prestamos serviços bastante úteis para as indústrias, né?
Então, hoje, um dos serviços mais importantes que nós temos, que tem um destaque muito grande, é o serviço da logística reversa. As indústrias precisam apresentar um manejo do seu resíduo, né? E muitas indústrias de São Paulo, quando vão fazer a renovação ou a licença na CETESB, tem que ter um planejamento do resíduo industrial, e o CIESP tem essa logística reversa, né? Então, nós temos aí, entre tantos outros serviços que nós prestamos, certificado de origem, departamento jurídico, departamento de comércio exterior, de meio ambiente, né? A emissão de certificado de origem para exportação, certificação digital, né, que hoje é obrigatório. Então, tudo isso dá um destaque, né? Eventos de negócios, rodadas de negócios, teremos uma rodada em abril, né? Ou seja, networking, para que as empresas possam se conhecer, gerar negócios e serem atendidas dentro daquilo que uma entidade de classe forte promete e faz. Com relação ao aeroporto de Viracopos, a avaliação aqui ainda aponta que 58% do empresariado avalia, né, muito importante a operação por Viracopos aqui em Campinas. Ontem, prefeitos da região metropolitana estiveram reunidos e decidiram por unanimidade o envio de um ofício ao governo federal para tentar impedir a redução da área de ampliação do aeroporto de Viracopos aqui em Campinas. E na própria pesquisa, o CIESP também defende, né, essa manutenção da área de 27 km² do sítio aeroportuário. E é colocado aqui 84% fundamental a manutenção. Gostaria que o senhor falasse então da posição do CIESP com relação a isso e se pretende também se juntar aí aos municípios, engrossar aí esse ofício para se manter essa questão do aeroporto. Olha, eu acredito que essa área será mantida, né? Nós temos conversado muito, as entidades aqui que são ligadas ao aeroporto têm conversado com a Secretaria de Aviação Civil, com a ANAC, por causa da questão dos contratos, da manutenção do status quo, da segurança jurídica para quem vai ficar aqui, quem quer investir em Viracopos, né? E a gente percebe que deveremos, há uma boa vontade de que a manutenção do sítio aeroportuário seja mantida, né, aos 27 km. Porém, né, a gente é signatário do apoio, né, a todos esses interesses, né? A gente, caso haja necessidade, a gente vamos aderir ao pleito dos prefeitos da região metropolitana. Nós conversamos com o diretor titular do CIESP Campinas, José Henrique Toledo Correia. Muito obrigado, José, pela entrevista e pelas informações. Ótimo dia. Muito obrigado, bom dia, 9h57. Trânsito.